Aí, ó, professor Lustosa. Espero que hoje o almoço com números venha no horário, 12 e 12. O último almoço com números apareceu às 15 horas. Foi algum problema aqui no meu computador, quando eu subi a aula, mas hoje, né, espero que ele esteja aqui, né, às 12 e 12. E vamos aí, né, fazer o que precisa ser feito. Passamos pelas tabuadas no almoço 1 e no almoço 2 e agora a partir do almoço 3 a gente entra na matemática propriamente dita, tá certo? E vamos aí agregar valor. Pode ser que hoje o almoço dure um pouco mais, 25, 28, 30 minutos, porque, né, a gente vai, né, falar aqui dos números, né? Vamos falar dos números e das operações com esses números. A gente viu a tabuada primeiro para que a gente possa melhorar em relação a isso. Agora a gente vai entrar nas operações com números propriamente dita. Precisamos e ou dependemos da tabuada para isso. Dito isto, vamos lá trabalhar nesse almoção aí com os números naturais, começando a conhecer os números, né? Isso são os números que usamos para contar as coisas, do zero até o infinito positivo, sem partes decimais, não é isso? É interessante e ou importante a gente saber ler os números, não é isso? E as chamadas casas decimais. Nosso sistema decimal é, perdão, nosso sistema de numeração ele é decimal, tem 10 algarismos. Com os algarismos eu construo os números. Não misture algarismo com número. Algarismos só são 10, do 0 ao 9. Com os algarismos eu formo infinitos números. Por exemplo, o 11, né, é a junção de dois algarismos 1, não é isso? Formando o 11, tá certo? E aí, além da questão do sistema decimal, que são os algarismos, eu tenho a posição. E é nesse ponto que a gente entra com o exemplo do número. O número 5.342.817. 5.342.817. Sempre uma leitura da direita para a esquerda, não é isso? E aí vamos entender ou aprender. O 7 está na casa da unidade. O 1 está na casa da dezena, por isso que é o 17. E o 8 está na casa da centena, por isso que é o 817. Aí o 2 está na casa da unidade de milhar, por isso que é 2817. O 4 está na casa da dezena de milhar, por isso que é 42.817. E o 3 está na casa da centena de milhar, por isso que é 342.817. E o 5 está na casa da unidade do milhão, por isso que a leitura completa do número é 5.342.817. E aí eu tenho que eventualmente saber essas casas, porque quando eu for somar e subtrair e multiplicar, eu vou colocar uma casa embaixo da outra, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e assim vou seguir. Não é isso? Então é bom eu conhecer essas casas numéricas, por isso que eu trouxe aqui este valorzinho. Seguindo, dentro de propriedades, não é isso? Dentro de propriedades, eu tenho na propriedade dos números naturais o sucessor e o antecessor. Sucessor é o que vem depois, antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que vem depois, antecessor é o que vem antes. Por exemplo, o sucessor do 5, depois do 5 vem o 6. Antecessor do 5, antes do 5 vem o 4. Né? Tem algumas questões, banca Avança SP, que ela gosta muito, né, de falar sobre esses antecessores. O quarto sucessor, o quinto antecessor. É bom a gente... O quarto sucessor par. Olha que interessante, sucessor par. O terceiro antecessor ímpar. E aí eu venho já falando sobre os números pares e ímpares. Números pares são os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Números ímpares são os números que terminam em 1, 2, perdão, 1, 3, 5, 7 e 9. A questão de como podem ser escritos, o par é uma multiplicação de 2 pelo número par, perdão, por um número natural, e o ímpar é o 2k mais 1, né? Porque aí vira um número ímpar. Aí é só a forma como é escrita. Aqui é muito linguagem técnica. Foca aqui. Foca aqui. Par termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Ímpar termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. E aí é só olhar para o último algarismo. Se for par, o número é par. Se for ímpar, o número é ímpar. E aqui, por enquanto, é só teoria. Ainda dentro da teoria, os números inteiros são, além dos números naturais,
além dos números naturais que eu tenho para cá, eu tenho os números negativos. Sem decimais, sem vírgula. Os números inteiros surgiram na necessidade de representar dívidas, valores negativos, temperaturas abaixo de zero, valores negativos, andares subsolos, valores negativos. E contas de subtração, onde, eventualmente eu gere um resultado negativo. Aqui são as variações do conjunto dos inteiros. Quando eu tenho um asterisco, é interessante ter essa visão. Eu não tenho zero. Ó. Veja que do menos 1 pulou para 1. É os inteiros sem o zero. Quando eu tenho z+, eu chamo de números não negativos. Por quê? Porque é do zero para os números positivos. Lembrando que o zero não é positivo nem negativo. O zero é nulo. Por isso que é chamado z mais não negativos. Não é positivos. Já vou te mostrar os positivos. Z- são os não positivos. É do zero para os negativos. Lembrando que o zero nem é positivo nem negativo. O zero é par, mas ele não é positivo nem negativo. E aí, quando eu tenho o z asterisco mais, aí sim eu sou só positivo, do 1 em diante. E o z asterisco menos, aí eu sou só negativo, do menos 1 em diante, para trás. Observação, os números negativos são os opostos dos números positivos. Aqui, quando eu trago na reta, isso fica muito mais claro. Olha a origem, é o zero. Se você olhar, o 1 e o menos 1 são opostos um ao outro em relação ao zero. O zero é como se funcionasse como um espelho. O zero funciona como se fosse um espelho. E aí os números positivos são opostos dos números negativos. Os números negativos são opostos dos números positivos. Pega lá o menos 5 e o 5. O menos 5 e o 5. Que é inclusive o exemplo que está aqui no módulo, né? Deixa até eu falar sobre isso aqui quando a gente chegar ali. Ó. Então, menos 5 e o 5. Veja lá, o 5 até o 0 são 5 unidades, menos 5 até o 0 são 5 unidades. Eles estão opostos. O 0 funciona exatamente como um espelho. Não é isso? À direita do 0 os números positivos, à esquerda do 0 os números negativos, menores que 0. E aí, olha essa ideia do módulo, ou valor absoluto. Isso é bem importante. É a distância até o 0, ignorando o sinal. Ou seja, representado pelo número dentro desses dois pauzinhos, né? Módulo de 5 é 5, módulo de menos 5 também é 5, porque a distância do menos 5 até o 0 é 5. Só teoriazinha da básica ainda, só para a gente ter uma noção. Aqui é meio que para pegar o jeito da coisa. Comparações em inteiros, o que eu preciso saber na regra de ouro? Quanto mais à direita, maior é o número. Volta na reta. Quanto mais à direita, maior é o número. Quanto mais à esquerda, quanto mais à esquerda, menor é o número. Então, é só você olhar na reta. E aqui tem muitas coisas legais. Tipo assim, ó, o 5 ele é maior que o 3. Já o menos 3 é maior que o menos 5. Por quê? Porque o menos 3 está aqui e o menos 5 está aqui. O menos 3 está mais à direita. E quem está mais à direita é maior. E quem está mais à esquerda é menor. E aí o mais não necessariamente de apenas positivo, mas também de maior. Não é isso? Maior. E aqui o menos de menor. Numa comparação. Apenas na ideia comparativa. Aí positivos sempre são maiores que negativos. 0 sempre é menor do que os positivos. 0 sempre é maior que os negativos. Aí são detalhes que eu tenho aqui. Ó, usei o próprio exemplo que estava na questão. Eu só trouxe aqui para o outro lado. Não é isso? Veja lá o outro exemplo. O menos 1 é maior que o menos 10, porque o menos 1 está mais próximo do zero do que o menos 10. Aí, todo número positivo é maior que qualquer número negativo, 0 é maior que qualquer negativo e menor que qualquer positivo. Essas são as observações que eu já tinha te passado. Agora vamos operar. Somas e subtrações. Para começar, adições e subtrações. Como eu te falei, vírgula embaixo de vírgula, não, professor, vírgula em decimal, perdão. Tem nem vírgula aqui. Casa embaixo de casa, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E qualquer outra casa que você tiver. Se eu vou somar, presta atenção, eu vou somar 5 mais 8. Aí tu sabe a tabuada, dá 13. Passou do 9, presta atenção nesse bizu. Passou do 9, coloca o valor da unidade no 13. A unidade é 3 e sobe a dezena para a casa seguinte. Mesmo que não seja a casa da dezena, sobe a dezena para a casa seguinte.
Aí soma 1 mais 4, 5, mais 7, 12. Passou do 9 de novo. 12 é 2 a unidade, sobe a dezena 1 para a casa seguinte. 1 mais 3 é 4, mais 2 é 6. Então, nessa soma eu tenho 623. E aqui eu aprendi a, passou do 9, coloca o número da unidade e sobe a dezena para a casa seguinte. O valor da dezena, né? Já na subtração, tem a situação do tomar emprestado, né? Quando eu faço uma subtração, 2 não dá para tirar 8. 2 menos 8, não dá, professor. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar emprestado do coleguinha do lado. E aí eu tomo emprestado do 3. O 3 vira 2. Como ele está na casa do que seria a próxima dezena, ele emprestou para o 2 uma dezena. Então ficou 12. Ele emprestou uma dezena. E aí 12 menos 8 dá 4. Agora ficou 2 menos 7. Também não dá. Então eu vou tomar emprestado do 4. E aí, como eu falei, casa a casa, uma só ao lado da outra, é como se fosse uma dezena a mais, né? Então o 4 vai virar 3 e emprestou uma dezena para o que agora já é o 2. Se ele emprestou uma dezena, ficou 12. E aí o 12 menos 7 dá 5. Agora 3 menos 1 dá 2. Então essa subtração, 254. 254. Isso mesmo. Agora, presta atenção em algumas curiosidades. Se eu somar dois números pares, o resultado sempre vai ser par. Se eu somar um número par com um número ímpar, o resultado sempre vai ser ímpar. Já se eu somar dois números ímpares, o resultado vai voltar a ser par. Isso para dois números. Se eu somar 3, aí é um pouquinho diferente. Par mais par mais par, dá par. Par mais ímpar, também dá par. Par mais ímpar, também vai dar ímpar. Não, agora vai dar ímpar. E ímpar, vai ser ímpar. Aí você pode brincar com isso do jeito que você quiser. Aqui é só uma atençãozinha que eu chamei para um detalhe. Outro detalhe, propriedades da adição. Da adição. Comutativa, A mais B é igual a B mais A. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Associativa, 2 mais 3 mais 4 é igual a 2 mais 3 mais 4. Com parênteses ou sem parênteses, se eu estou só somando, eu posso mexer para qualquer lado. Elemento neutro é o zero. Qualquer coisa mais zero é o próprio zero. Ou é a própria coisa. Qualquer coisa mais zero é a própria coisa. E lembra que a gente falou dos elementos opostos? Quando eu somar um número com o seu oposto, o resultado sempre vai ser zero. Meu Deus. Por isso que eu falei que os números negativos são opostos dos números positivos. Opostos. Opostos. Ainda na adição e subtração, a gente para somar ou subtrair com números negativos. E aí consideramos e sabemos que a adição e a subtração são chamadas operações irmãs. Adição e subtração, multiplicação e divisão e potência e raiz. Né? Quando eu vou fazer com números inteiros, com números negativos, eu só preciso prestar atenção na regra. Regra de ouro. Regra prática. Com sinais iguais, eu somo os valores absolutos, lembra? Módulo, e conservo o sinal. Quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio os valores absolutos, o maior menos o menor, e dou o sinal do que tem maior valor absoluto. O exemplo vai aparecer aqui agora. 5 mais 3 é como se fosse mais 5 mais 3, dá 8 positivo. Menos 5 menos 3, veja lá, deu menos 8. Agora 5 menos 3, subtrai 5 de 3 dá 2, como 5 é maior e ele está mais, fica 2 positivo. Quando é mais eu não preciso pôr. Agora menos 5 mais 3, subtrai o 5 do 3, dá 2. Só que agora como o 5 é maior e a ele está associado negativo, ó, menos 2. Só um detalhe. E apenas e somente um detalhe. Bem detalhinho, né? Bem detalhinho. Mas você se ligou. Pronto. Agora vamos para as questões. E eu falei que ia falar de multiplicação. Não. Só soma e subtração. Calma. Multiplicação a gente fala sozinho. Não vamos botar muita coisa. Não vamos botar muita coisa. Vamos só para que há, né? Fazer um almoço gostoso. Uma digestão boa. Não se engasgar com o negócio. O painel eletrônico exibiu o número 7.406 para indicar a quantidade de acesso em um site. O algarismo 4 nesse número representa. O 4 está na casa das centenas. Não, professor.
Não tem uma questão dessa. Vai por mim. Tem. E é desse ano. É desse ano. Nós estamos fazendo essa aula hoje, dia 25 de junho. Então é desse ano, de 2006. 2026, perdão. É a centena. Professor, essa prova é de nível fundamental? Não. Às vezes é de nível médio. Não é de nível superior, não, mas às vezes é de nível médio. Não, professor. Não tem como a pessoa não saber isso. Vai por mim. Tem. Não subestime. Eu não subestimo. Eu já fui esse professor babaca que achei que todo mundo tinha que saber tudo. Não, se eu estou dando aula e a pessoa está tendo aula, é exatamente porque ela não sabe. Ela precisa da minha ajuda. Então hoje eu não sou mais esse professor babaca e já há muito tempo eu não sou mais esse professor babaca, né? Já fui. Posso falar isso tranquilamente. Eu não tenho problema de falar das coisas, né? De expor. Eu já fui tudo que eu poderia ser como professor. Talvez com uma grande vantagem da internet não ser o que era no passado. Eu já fui vaidoso, eu já fui arrogante, eu já fui prepotente, eu já fui um péssimo professor. Né? Todo mundo que começa, por vezes, né, não começa tão bem. Fui adquirindo, né, experiência, capacidade, fui melhorando, fui entendendo. Né? Gosto de dar aula. Estou tentando e buscando melhorar sempre e cada vez mais, exatamente para isso. Para gerar conhecimento. Não é isso? Então, sim, tem questões como essa, sim. E o pior não é ter questões como essa, é a gente errar questões como essa. Por isso eu trago e ensino. E não faço juízo de valor. Porque entre fazer juízo de valor e errar a questão, eu prefiro não fazer juízo de valor, ensinar para fazer e a pessoa acertar a questão. É isso que me importa. Olha essa agora. Considere o número 39 e as seguintes perguntas. 39 é par ou ímpar? 39 é ímpar. Termina em 9, é ímpar. Qual é o sucessor? O que vem depois? 40. Qual é o antecessor? O que vem antes? 38. Quais as respostas às perguntas 1, 2 e 3? Ímpar, 40 e 38. Letra A. Ímpar, 40 e 38. Letra A. Desse aninho. E a ideia das aulas que a gente vai ter aqui no Passe o Dia Comigo, no Café com Pensamento, Almoço com Números e Jantar com Lógica, é a gente pegar na mão e te ensinar tudo. O canal, a proposta do canal sempre foi resolver questões e maximizar em questões. Mas eu entendi com o tempo e por isso eu criei essa nova série. E assim a gente sempre vai estar criando alguma coisa, mas essa série, como eu falo, é para ser perpétua. Né? Isso, o máximo que eu posso fazer é daqui a 2 anos atualizar as aulas de novo teóricas, mas primeiro eu vou passar todas as aulas teóricas, junto sempre com questões, não tem como não fazer isso, e quando acabar as aulas teóricas, manter questões. E aí, meio que módulo a módulo, né? Aqui a gente vai falar das operações com números, até chegar em expressão numérica. Aí a gente acaba essa parte de operações com número, né? Vamos passar por multiplicação, divisão, potência, fração, né? Os números racionais, decimais, dízima, pá, tal. Acabou lá em expressão numérica, aí eu vou fazer umas 2, 3 aulas só de questões. Só de questões. Aí vou entrar no próximo assunto. Aí entro na razão, na proporção e na regra de 3. Aí vou falar sobre isso. Aí terminar, vai. E assim a gente vai construindo esse conhecimento. É uma série perpétua, né? E que eu quero, né, deixar ela aqui no meu YouTube para que vocês possam efetivamente aprender o que tem que aprender para na prova, né, dê preferência e vai por mim, gabaritar as provas. Acredite, é possível. Acredite, é possível. Dá para você gabaritar sim. É só você acreditar e vir aqui comigo. Aí, daqui o que eu vou te pedir sempre é um like, marotaço, não é isso? Me seguir na rede social, se inscrever aqui no canal, entrar no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp eu não sou piegas, eu não mando mensagem todo dia. Talvez até vocês gostariam que eu mandasse. Eu não mando nem bom dia, mas eu mando um desafio, eu mando um link da aula que eu dei no dia, ou que eu vou dar no dia, e eu estou lá para responder vocês. Daquilo que vocês precisarem ou quiserem, o grupo é aberto para que vocês possam comentar, não é isso? E a ideia do grupo é tirar dúvidas de matemática, tirar dúvidas de lógica, ensinar matemática e ensinar lógica, não é isso? E assim a gente vai girando isso aí para vocês. Aí tem link da mentoria, link do clube, aí é para aquilo que vocês julgarem que vocês eventualmente precisam ou que precisam potencializar, melhorar ou algo do tipo. Mas as aulas vão estar
Todas aqui, ao tempo, com o tempo, pelo tempo. Nessa pegada. Um pouquinho de teoria, um tanto de questões e conhecimento. Tá lá, feitinha. Essa aqui é uma baita de uma pegadinha. Na tabela a seguir, na tabela que se segue, x, y, z e w são números naturais. E a soma das colunas e linhas são apresentadas. Nessas condições, assinalar a alternativa que apresenta a soma desses 4 números. Bom, ele quer x mais y mais z mais w. Só que assim, x mais y, eu estou vendo que é 16. E z mais w, eu estou vendo que é 26. Então é só somar 16 mais 26. É só somar 16 mais 26. 6 mais 6 é 12. Passou do 9. Coloca o número da unidade, que é o 2, sobe 1. 1 com 1 é 2, com 2, 4. Pronto. Ou seja, a soma dos 4 números é 42. É não, professor. É sim. Ele não pediu quem é o x, ele não pediu quem é o y, ele não pediu quem é o z, ele não pediu quem é o w. Ele colocou numa tabela, sugestivamente, você pode sim de fato ser induzido, não é isso? Mas ele não botou nada. Agora, se você pensar x mais z é 14, y mais w é 28. Quando você somar, vai achar os mesmos 42. Porque 14 mais 28, 4 mais 8 é 12. Passou do 9, coloca o número da unidade 2, sobe a dezena, 1 com 2, com 2, 4. 42. E eu não sei quem é x, y, z e w. E eu não preciso. Aí aqui tu fica esperto. Ele não te pediu quem era z, x, y, z e w. Ele te pediu a soma deles. Aí vem a perspicácia. E para isso que por muitas o professor está aqui, para te mostrar inclusive esses detalhes, essas perspicácias, essas pegadinhas. Ah, detalhe, o casaco é pelo frio, tá? Ainda estamos em frio. 3 graus. 3 graus. Um casaquinho ajuda, né? Tem um aquecedorzinho aqui também e tal, pá. E o casaquinho ajuda. 3 graus. Você não está entendendo? É 3 graus. Vai lá. A loja Só Eletro estava com micro-ondas em promoção e o preço inicial de R$800. Estava aplicando um desconto de R$80, porém acabou a promoção, o mesmo produto teve um acréscimo de R$36. Qual foi o valor final do produto após o reajuste? Bom, era 800, teve um desconto de 80. Entenda que o desconto é um valor negativo, é menos. Então faça 0 menos 0 é 0. 0 menos 8 não dá. Tome emprestado do 8, 8 vira 7, o 0 vira 10. 10 menos 8 é 2. 720. Acabou a promoção, houve um acréscimo de R$36. Houve um acréscimo é soma. 0 mais 6 é 6, 2 mais 3 é 5, 7 mais é 7. 756. Ou seja, passou a custar 756 no preço final. Ainda ficou descontinho. Interessante, professor. Interessante. Detalhe, questão desse ano. Ah, questão fácil. Que bom. Se você disse que a questão é fácil, eu fico feliz. Fico feliz. Por quê? Porque você sabe. Eu não vou nem achar ruim. Pelo contrário, professor, a questão é fácil. Ótimo, você está sabendo. Professor, coloca uma questão mais difícil. Não aqui, não agora. Não é o momento. Vai ter. Quando eu fizer só questões, depois que a gente acabar esse módulozinho, aí vai ter só questões. As aulas estão na playlist, estão na sequência da aula 1 para a aula 2, para a aula 3, essa é a 3, né? O almoço 3. Vai ter 30, vai ter 300 almoços. Vai. Esse ano não dá mais, porque só se eu fizer 2 almoços por dia. Mas ao longo do tempo. É uma série perpétua. A única coisa que vocês precisam é assistir. E deixar o like e mandar para mais alguém assistir. Conhecimento, conteúdo, qualidade naquilo que vocês querem ou precisam. E tudo mais que o canal aqui pode te oferecer. Só te peço um like e para mandar essa aula para mais alguém. Ah, tem um QR Code ali na tela para contribuir para o canal? Tem. Fique à vontade. Eu falo que de 1 centavo a 1 milhão eu aceito tudo. Recebo lá ele. Mas a ideia não é essa. A ideia é te dar conhecimento, conteúdo com qualidade. A contribuição para o canal é espontânea, como eu gosto daquilo que eu acredito religiosamente falando sobre a caridade. A caridade é voluntária, é anônima e é espontânea. Você faz se quiser, ninguém precisa saber o que você está fazendo e você faz quando quiser. E tá bom. Mas o QR Code fica ali, para você. Olha lá. Última, inclusive, de hoje. Só pra gente ir na maciota.
Aprendemos a somar e subtrair. Pegamos o bisuzinho do... Passou do 9, bota a unidade e leva. Na subtração, toma emprestado do coleguinho do lado. As propriedades da soma. Aí aqui a soma com números negativos, né? Soma e subtração, né? Soma e subtração com números negativos. Tem a regrinha prática, né? Regrinha de ouro. E aí viemos conhecendo as casas decimais, o se é par, o se é ímpar, antecessor, sucessor, e a soma e a subtração, e agora a subtração. A diferença entre dois números é 4.587. Se o maior número é 9.204, qual é o menor número? Na verdade, basta você pegar, entendendo a questão, o 9.204 menos o 4.587. E você vai achar esse outro número. Se ele falou de uma diferença, é uma diferença. Entre dois números naturais é 4.587. Então, o resultado é 4.587. Um dos números é 9.204. Então, pegue o 9.204 e subtraia desse 4.587. Você vai achar o outro número. Eu vou te mostrar. 4 menos 7 não dá. Tem que tomar emprestado. Mas o zero não empresta nada, professor. Então, empresta do 2 para o 0. O 2 fica 1, o 0 fica 10. Porque sempre tu empresta uma dezena. Agora, do 10, tu empresta para o 4. O 10 fica 9 e o 4 vira 14. Agora, 14 menos 7, 7. 9 menos 8, 1. 1 menos 5 não dá. Eita, professor. Então, o 9 vai emprestar, ele vira 8 e o 1 vira 11. 11 menos 5 dá 6. 8 menos 4 dá 4. Então, o número é o 4.617. Tu está duvidando? Então, eu vou te provar. 9.204 menos 4.617. Porque era essa diferença que dá os 4.587. Vou te provar. De novo, 4 não dá, menos 7. Toma emprestado do 0, 0 não tem como emprestar nada para ninguém. Empresta do 2, o 2 fica 1, o 0 fica 10. Aí o 10 vira 9 e o 4 vira 14. 14 menos 7 é 7. 9 menos 1 dá 8. 1 menos 6 não dá. Empresta do 9, o 9 vira 8, 1 vira 11. 11 menos 6 dá 5. 8 menos 4 dá 4. Veja se agora não bateu com o número que a questão falou. Então, o número que eu procurava, 4.617. É só fazer a subtração de um para o outro. E o que a questão queria era fazer a diferença. Fazer a subtração. Mas, às vezes, eu preciso entender. E esse é o ponto, e para isso que muito mais serve o professor. Né? Muito mais serve o professor. Que é o ponto de mostrar o que efetivamente a questão está querendo e te ajudar a resolver a questão. Pega a visão. E aqui, ó, letra E. Queridamente querida, lindamente linda. E se você olhar, foi-se o nosso almoço. Como eu falei, entre 25, 28 e 30 minutos, um pouquinho mais de conteúdo. A ideia nem é ser tanto assim, é às vezes até um pouco menos, 15 minutos, 18 minutos, 12 minutos. A ideia não é, né, extravancar tanto o progresso. É aproveitar esse horáriozinho do almoço, gerar conhecimento e meter bronca. No café, é 3 questõezinhas, pra gente, né, bater cabeça. Às vezes vai ter café que vai ser só uma, por causa do tempo que vai levar. E a janta é a lógica. Também nesse tempo, 12, 13, 15, 18, 20, mas pode ser que um dia chegue a 22, 24, 28 minutos, 30. 6 e 15 no café, meio-dia e 12 no almoço, 18h45 na janta, passa o dia comigo, não é todo dia que tem, e nem todo dia tem tudo. Né? A ideia é que todo dia tenha pelo menos uma das coisas, ou um café, um almoço ou uma janta. Não é isso? E vai ter dia que vai ter os 3, inclusive. Dificilmente, com o tempo ao tempo, vai ter algum dia sem nenhum. A ideia não é isso, né? Em que pese o final de semana a gente poder dar uma descansadinha, se for o caso. Aí o final de semana aproveita para maratonar o que já tem e o que tu ainda não viu. E assim a gente segue e assim a gente vai. Alimentando, temos as aulas ao vivo, estamos só fazendo alguns ajustes de tempo, é tempo meu mesmo, porque eu tenho que gravar, né, minhas aulas para os cursos parceiros, né? Isso, então, dentro desse ajuste do tempo e das aulas para esses cursos parceiros, eu estou me ajustando para a gente ter as nossas aulas ao vivo aqui, que eu gosto, às 20h20, às 21h21, de preferência nesses dois horários, um desses dois horários, né? Além de os simulados nos domingos, as revisões no sábado, que tem tempo que eu não faço, mas de vez em quando a gente aparece aqui. E umas aulas bem aleatórias às vezes, né? Bem aleatória que a gente vai trazendo aí para vocês. Eventualmente algumas análises de edital, alguns planos de estudo. E vamos.
E eu não sei se você viu aqui, só fazer um merchanzinho também, não fique chateado, sobre, né, o curso Concursos do Cais ao Sertão, uma iniciativa, né, um projeto do meu amigo Danilo de Menezes, muito querido, muito da hora, né, que eu acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida aí, né? Concursos do Cais ao Sertão, pesquisem, tanto tem no YouTube aqui como tem no Instagram, tá certo? A ideia é trazer conhecimento de forma acessível, objetiva, direcionada, prática, para que vocês cheguem no resultado da tão sonhada aprovação de vocês também. E o professor Danilo me convidou, então, né, eu de prontamente também aceitei e a gente está aí fazendo esse projeto, então ele aparece aqui, acaba aparecendo aqui junto nos nossos slides, não é isso? O concurso do Cais ao Sertão. Eventualmente outros cursos e ou parcerias eu posso ir inserindo aqui nos nossos slides também para você ir vendo, porque eu entendo hoje que uma mão lava a outra e todo mundo se ajuda. Né? Não tenho nenhum problema em divulgar professores, inclusive da mesma matéria que eu, porque eu entendo que todo mundo acaba se ajudando, você pode gostar mais de um, mais de outro, mas no final todo mundo se ajuda, todo mundo contribui. Então, e professores de outras matérias, português, informática, acho, e não só acho por achar, tenho certeza que as 3 matérias mais importantes de concurso público, obviamente se no seu concurso não tiver, não vai ser importante, mas as 3 matérias mais importantes de concurso público são as 3 matérias mais básicas. O português, indistintamente, é a mais importante, a matemática, o raciocínio lógico e a informática. Então, se você quiser e eu puder estudar bem isso aqui, eu recomendo fortemente. Estou falando com alguma experiência de tipo mais de 24 anos nessa pista. Devo ter algum conhecimento, né, nessa parte de concurso público. Inclusive por aprovações que conquistei, por servidor público que fui e pretendo voltar a ser. Estou inclusive estudando novamente para fazer. E assim a gente segue, assim a gente vai. Tamo junto, meus queridos? Obrigado, então. Bom restinho de almoço, boa digestão, boa sobremesa, boa sexta. Boa sexta, né? Sexta não, boa sexta, aquele descansinho da hora para voltar, né, para os trabalhos. Fiquem em paz, contem comigo e tamo junto.